Então esse slide, ele tem o título circuito digital, aí tem um item. É um circuito projetado para responder a sinais de entrada que trabalhem dentro da faixa especificada para os níveis 0 e 1 e que geram sinais de saída dentro da mesma faixa. Aí tem uma figura. Na figura você tem uma caixa com o título circuito digital, tem uma seta apontando para dentro da caixa, que tem escrito em cima da seta VIN, que é tensão de entrada, e tem uma seta saindo da caixa, e tem escrito VOUT, que é tensão de saída. Vou liberar aqui a aula. Um circuito digital, né? Ele é um circuito que foi projetado para responder, para trabalhar com sinais digitais dentro de uma faixa específica de valores de tensão que representam os zeros e os uns. E esse circuito digital ele também gera saídas dentro da mesma faixa de valores. Então tem lá o circuito digital, né, representado aqui por essa caixinha. Ele foi projetado para receber valores digitais dentro de uma faixa de tensão e ele processa esses valores, trata esses valores e gera saídas também na mesma faixa de tensão. Tá? Vamos definir alguns conceitos. Próximo slide. Título circuito digital. Tem 2 pontos. Lógica do circuito com um subitem. Modo como o circuito responde às entradas. Cada circuito obedece a determinado conjunto de regras lógicas. Aí o segundo item. Circuitos integrados. Também tem um subitem. Hoje em dia, praticamente todos os circuitos digitais são implementados na forma de circuitos integrados. Conceitos básicos, certo? Primeiro é de lógica do circuito. Então a lógica é como o circuito vai responder às entradas, ou seja, eu tenho as minhas entradas, existe algum tipo de regra lógica que vai definir como é que essas entradas vão gerar as minhas saídas. Essa é a lógica do circuito e normalmente nós vamos utilizar álgebra booleana para poder representar essa lógica para alguns circuitos mais simples, alguns circuitos mais complexos, a gente pode utilizar outros modelos, como máquina de estados, para poder representar a lógica que ele realiza, tá? Outro conceito importante é o conceito de circuito integrado. Então, basicamente, hoje em dia, todos os circuitos digitais eles são implementados na forma de um circuito integrado. E o que é um circuito integrado? Tá? Então, outro slide. Título, circuito digital. Tem 2 itens. Primeiro item. Várias tecnologias são usadas para fabricar CIs. CIs são circuitos integrados. Como TTL, CMOS, NMOS e SL. São tecnologias de construção de circuitos. Aí o segundo item. Os fabricantes disponibilizam uma gama extensa de circuitos digitais, na forma de CIs que podem ser utilizados em projetos. Aí tem 2 figuras. Na figura da esquerda, tem 3 circuitos integrados. Então, um circuito integrado é uma caixinha preta, do tamanho uns 4 centímetros, né? Ela é chata, né? No formato retangular. E nessa caixinha você vai ter algumas pernas de metal saindo dela, que são os terminais. As perninhas de metal, elas são pontudas. Então, se você colocar o dedo numa perninha dessa, no pino desse, você sente ele, né, no seu dedo. Aperta no seu dedo, como fosse um... não é tão fino, né, não chega a ferir, mas você sente ele pontudo no seu dedo. E aí, no caso, tem 3 circuitos integrados no lado esquerdo. No lado direito, tem uma foto de circuito integrado, só que ele raspou a tampa da caixa. Aí você consegue ver o conteúdo interno do circuito. E você tem um chip, que é um quadradinho, uma pastilha. E nessa pastilha você tem os transistores impressos. E aí você vê a ligação dos pinos metálicos, dos terminais, né, através de trilhas, chegando até o chip. A parte, né, que recobre o chip, né, no semicondutor, no circuito integrado, é chamada de encapsulamento, e normalmente é feita de plástico. E o chip é feito de material semicondutor. O circuito integrado, ele utiliza uma tecnologia da área de microeletrônica para poder, dentro de uma pastilha de silício, ele vai construir os elementos, né, as portas lógicas, os transistores, né, que o transistor vamos dizer assim, é o elemento base para a gente poder construir as portas lógicas e das portas lógicas poder construir circuitos digitais mais complexos, tá? Então, um circuito integrado ele é construído nessa pastilha de silício,
tem a figura, né? Essa partilha de silício a gente chama de chip, tá aqui na figura. Essa partilha de silício é colocada em um encapsulamento. Então, encapsulamento, aí na figurinha você está vendo aí né, esses circuitos integrados, né, que tem essa parte preta, né, uma parte de plástico preta. É um encapsulamento que ele serve mais para a gente poder manipular o circuito sem danificá-lo, tá? E aí, lá dentro, como tem aqui na figura, eu vou interligar, né, as partes do meu circuito aos terminais, aos pinos do meu circuito. E essa interligação é feita normalmente com fio de ouro, que vale mais do que dinheiro, né? Segundo o Silvio Santos. Então, basicamente, o meu circuito integrado, ele vai ter hoje em dia, alguns bilhões de transistores, bilhões com B de banana, né? E alguns centenas de milhões de portas lógicas, de componentes lógicos, tá? E aí ele é impresso, né? Ele é construído em uma partilha de silício, e a gente pode, né, criar uma gama muito grande de diferentes lógicas, né, dentro dessa tecnologia de circuitos integrados, desde um processador de última geração até um chip, por exemplo, que aqui no Brasil foi produzido e desenvolvido no Brasil, que é um chip que é utilizado para fazer identificação, né, de gado, né, de bois para o agronegócio, né. Foi um chip que foi feito aqui no Brasil dentro de uma única, acho que a única empresa, né, que faz essa tecnologia no Brasil, que é o Ceitec, tá? Então existem várias tecnologias para fabricar circuitos integrados. Aí eu coloquei algumas, TTL, CMOS, NMOS, tá? No caso, a gente não vai se aprofundar na fabricação, na manufatura ou no funcionamento da parte eletrônica do circuito integrado. Então a gente não vai entender como é que ele funciona por dentro. A gente vai entender mais em relação à parte lógica, utilizando as portas lógicas, do que realmente o que tem lá dentro, tá? Então, normalmente os fabricantes, eles têm aí, né, eles disponibilizam para os projetistas, para os engenheiros eletrônicos, eletricistas de computação, uma variedade muito grande de circuitos integrados que já tem algumas lógicas prontas e outros que as lógicas você pode implementar a lógica em tempo de projeto, tá? Então, existem dois tipos de... Próximo slide. Título: circuito digital. Aí tem um ponto. Circuitos digitais integrados de função fixa. Aí tem um subitem. As funções são definidas em fábrica. Aí tem um subitem dentro desse subitem. Classificados pela complexidade. Aí tem 5 pontos. Aí o primeiro ponto, SSI. Aí tem escrito 10 portas lógicas. Segundo ponto, MSI. Aí tem escrito 10 a 100 portas lógicas. Terceiro ponto, LSI. Aí tem escrito 100 a 10.000 portas lógicas. Quarto ponto, VLSI. Aí tem escrito de 10.000 a 100.000 portas lógicas. E o último ponto, o LSI. Mais de 100.000 portas lógicas. Circuitos integrados. O primeiro deles são circuitos integrados de função fixa, que no inglês a sigla se chama ASIC, né? Que aí as funções lógicas já vêm implementadas de fábrica. E aí eles são classificados pela complexidade. Você vai ter você vai ter primeiro ali os sistemas SSI, que esse SSI é uma sigla em inglês que significa a escala de integração pequena. E aí você vai para que tem em torno de 10 portas lógicas. Há circuitos de média escala de integração, os MSIs, de 10 a 100 portas lógicas, até o circuito de grande escala de integração, que tem de 100 a 10.000 portas lógicas, até circuitos com uma escala de integração muito grande, que é o VLSI, que vai de 10.000 a 100.000 portas lógicas, até o ULSI, que são sistemas com a ultra escala de integração, que é mais de 100.000 portas lógicas. E aí o pessoal cansou de criar sigla, e aí tudo que tem acima de 100.000 portas lógicas é o LSI, tá? Outro tipo de circuito integrado são os circuitos integrados chamados dispositivos lógicos programáveis, tá? Outro slide. Aí tem escrito circuito digital como título, aí tem um ponto. Dispositivos lógicos programáveis, aí tem um subitem. As funções são definidas pelo projetista. Aí tem duas figuras. Na figura da esquerda, você vai ter 5 caixas. Na primeira caixa tem escrito loja programável. Dessa caixa saem duas setas. Uma das setas liga para uma caixa que tem o nome FPGA e a outra seta liga para uma caixa com o nome PLD. Da caixa com o nome PLD saem mais duas setas. Uma vai para CPLD, uma caixa com o nome CPLD, e a outra vai para uma caixa com o nome SPLD. Desculpa. Na figura da direita, você tem duas caixas. Uma caixa tem escrito
computador executando o software DHL. Aí existe um cabo de conexão entre o computador e uma placa de desenvolvimento, que é uma placa eletrônica na qual você tem um circuito lógico programável. Tá? E aí as funções lógicas são definidas pelo projetista, tá? Não na fábrica, mas pelo engenheiro ou desenvolvedor que estiver trabalhando com esse dispositivo, né? E aí eu tenho alguns tipos de dispositivos de lógica programável. Eu vou ter as PLDs e os FPGAs. E aí as PLDs são divididas em SPLDs, são PLDs simples, e CPLDs são PLDs complexos. Então, normalmente, quando você trabalha com esse tipo de sistema, você vai ter um software executando uma ferramenta de desenvolvimento, você vai ter um cabo que vai poder fazer essa interface com uma placa de desenvolvimento, que nessa placa vai ter um dispositivo PLD, que esse dispositivo ele tem um conjunto de portas lógicas programáveis que você consegue modificar, né, a conexão entre elas e assim mudar a lógica que ela realiza. Tá? Então tem várias aplicações para esse tipo de tecnologia, desde prototipação de circuitos integrados até, né, hoje em dia existem empresas que utilizam principalmente FPGAs para poder implementar algoritmos de inteligência computacional, né, inteligência artificial, redes neurais e outros tipos de aplicações, tá ok? Então, assim, basicamente, como é que é feito o projeto? Próximo slide. Título, circuito digital, aí tem o item, dispositivos lógicos programáveis. Aí tem um subitem, as funções são definidas pelo projetista. Aí tem uma figura. Nessa figura você tem uma caixinha que tem escrito biblioteca de projeto e uma seta que entra em outra caixa, escrito entrada do projeto. Essa caixa, entrada de projeto, tem uma seta de saída ligando por uma caixa onde tem escrito simulação funcional. A caixa de simulação funcional ela tem duas setas. Uma que volta para a entrada dela própria e a outra que vai para outra caixa onde tem escrito síntese. A caixa de síntese tem uma seta ligada para implementação. A caixa de implementação tem uma seta ligada para simulação de temporização. E essa caixa tem uma seta ligada numa caixa chamada download. Trabalha com esse tipo de sistemas. Você vai ter sempre bibliotecas de projeto que já são feitas pelos fabricantes, e aí você vai ter a especificação do seu projeto, você vai, né, modelar o seu projeto. Normalmente você vai utilizar uma linguagem para fazer isso. Uma das linguagens mais utilizadas é a VHDL, existem várias outras linguagens, Verilog, SystemC, SystemVerilog, depende muito do que você está trabalhando, né? E aí você vai fazer a simulação funcional, que é uma simulação que ela não tem a parte de temporização, é só para verificar se aquela lógica que você fez funciona, mas sem se preocupar com o desempenho. Da simulação funcional, você passa para a síntese. Então, a síntese é pegar a descrição do seu circuito e implementá-lo. No caso, a imagem, né, essa parte do vídeo foi cortada. Aí, só para continuar, então, depois da síntese, né, deixa eu voltar aqui para poder ver a imagem. A gente vai poder implementar o circuito, né? A gente vai poder fazer mais simulações, agora simulações com mais precisão. E aí depois que a gente faz simulações, a gente pode implementar o circuito, fazer o download do circuito para uma placa de avaliação que tenha lá um FPGA. Então vamos continuar aqui, o próximo slide. Aí a gente tem um slide com o título Computadores Digitais. Tem dois itens. Primeiro item. As técnicas de projeto de circuitos digitais podem ser utilizadas para a implementação de computadores digitais. Segundo item. Computadores, de maneira simples, são sistemas de hardware que realizam operações aritméticas, manipulam dados e tomam decisões a partir de um conjunto de instruções programáveis. Falar um pouquinho sobre computadores digitais, tá? Então, todas as técnicas que a gente vai aprender de projeto de circuitos digitais, elas nos permitem implementar vários tipos de circuitos. Alguns desses circuitos são processadores. E alguns desses processadores, eles podem ser processadores programáveis, tais quais os processadores que você tem no seu computador, no seu celular. E alguns são processadores que realizam uma função específica, que não tem software, né? Ele sempre vai realizar a mesma função. No caso aqui, eu vou me preocupar um pouquinho com os processadores programáveis, tá? Então, que são o núcleo, né, o coração dos computadores. Então, de uma forma bem simples, né, a gente pode dizer que um computador é um sistema de hardware,
certo? É um circuito que realiza operações aritméticas, somas, subtrações, multiplicações, raiz quadrada, etc, etc, manipula dados e toma decisões a partir de um conjunto de instruções programáveis. Ou seja, o meu computador, que tem um processador como componente principal, né, ele vai ter um conjunto de instruções existentes, na qual eu vou poder utilizar essas instruções para poder mudar o comportamento do meu computador. Então, meu computador, dependendo do software, que são essas instruções que eu passo para ele, ele vai fazer operações diferentes. Então, o mesmo circuito pode realizar uma busca em um banco de dados, como pode realizar operações de soma ou alguma transformada de tratamento de sinais ou tratamento de imagens, assim por diante. Por outro lado, eu posso ter processadores que são capazes de fazer operações específicas, mas eles não têm software. Eles sempre vão fazer a mesma operação. Tá? As técnicas de projetos são parecidas em relação ao hardware, mas os computadores têm essa diferença de ter o software, que torna eles mais genéricos do que circuitos específicos. Tá? E aí eu tenho aí uma figura. Aí tem um outro slide que tem uma figura computador. Então tem caixas. A primeira caixa tem escrito memória. Aí tem uma seta saindo de memória, entrando numa caixa chamada unidade de controle. Essa unidade de controle tem uma seta que volta para a memória. Além disso, tem uma caixa chamada unidade lógica aritmética, que tem uma seta saindo dela indo para a caixa memória e uma seta de memória entrando em unidade lógica aritmética. Existe também uma seta saindo de unidade de controle para a unidade lógica aritmética e existe uma seta saindo da unidade lógica aritmética indo para controle. Dentro da caixa unidade lógica aritmética tem uma caixa chamada acumulador. Nessa caixa tem uma seta que sai para uma caixa chamada saída, tem uma seta que entra vindo de uma caixa chamada entrada. Figurinha que não está muito nítida, está muito ruim na verdade, né? Tá uma porcaria, mas dá para ver um pouquinho, tá? Que ela representa aí quais são os principais componentes de um sistema de computação. Então basicamente tem 4 componentes principais. Eles são a memória, então na memória você vai ter os dados e instruções, né, que você guarda para o seu computador. Você vai ter o processador. O processador é formado por dois componentes. Uma unidade lógico-aritmética e uma unidade de controle. A unidade lógico-aritmética é que faz os cálculos, somas, subtrações, multiplicações, etc, etc, etc. E a unidade de controle é quem gera todos os sinais para poder fazer interface com a memória e interface com os dispositivos de entrada, input, e saída, output. Tá? E além disso eu vou ter aqui, ó, essas setas representam as conexões entre esses componentes, os barramentos, né, entre esses componentes. Então basicamente todo o sistema de computação tem 4 elementos. Elementos de processamento, que no caso é o processador, elementos de armazenamento de dados, as memórias, e seus registros, etc. Elementos de entrada e saída, teclado, aí no caso o vídeo acabou. Mas eu ia explicar que a entrada e saída você vai ter mouse, teclado, placa de vídeo, microfone, assim por diante. Aqui tem mais um slide que tem escrito aplicações dele. E ele tem um item chamado circuitos digitais estão por toda parte. Aí tem 4 subitens. Aplicações de som e imagem, aplicações médicas, telecomunicações, sistemas de defesa. Por fim, né, para finalizar essa aula, só lembrar vocês que os nossos circuitos digitais eles estão por toda parte. Aonde você olhar na sua casa, no seu trabalho, no veículo que você se locomove, seja um ônibus, seja um carro, você vai ter circuitos digitais, tá? Então, em aplicações multimídia de som e imagem, em equipamentos médicos que fazem ressonância, raio-x, né? Na área de telecomunicações, as antenas, as estações de rádio base, os próprios aparelhos celulares, né? Em sistemas de defesa, seja em sistemas aviônicos ou de comunicação militar, tudo que você pensar, você vai ter um chip, né? No final, tudo acaba no chip. Os problemas que a gente resolve hoje em dia, na área de saúde, entretenimento, na área de segurança, tudo isso vai acabar no chip, tudo isso acaba em circuitos digitais, tá? Então, por isso que essa área é importante. Por isso que é importante para os alunos da área de computação terem uma noção de como é que funcionam os circuitos digitais, porque eles são a base para os processadores, né, para você entender como é que funciona o computador,
E para você poder trabalhar com computação, além da parte teórica da computação, de você pensar em estrutura de dados, em algoritmos, né? É importante também que você saiba que esses algoritmos, essas estruturas de dados, elas vão estar sendo executadas em circuitos reais. Esses circuitos têm limitações, têm características, têm vantagens, têm desvantagens, e vocês têm que ser capazes de avaliar como seus algoritmos, né, podem realmente ser executados em sistemas reais, em um hardware real, em um processador. Embora também seja muito importante a análise teórica, né, da performance assintótica de um algoritmo, é importante que no mundo real, quando você vai implementar um algoritmo, que você vai concebê-lo e vai pô-lo para executar, é importante que a gente seja capaz também de avaliar o funcionamento desse algoritmo em circuito real. Aula.